Bem-vindos, pessoal! Mais um vídeo aí, já estamos chegando a 30 dias direto de vídeo, novidade para você todo dia, aprendizado todo dia e prática, que é o mais importante. Prática, prática, prática. Você que está chegando pela primeira vez a esse canal de leitura facial fisionômica, seja muito bem-vindo. Se você gosta desse assunto de interpretação das características da face, você está no lugar certo. Então, pessoal, os antigos também, já peço que deixe aquele like aí para fortalecer o trabalho. E, pessoal, olha que interessante eu resolvi trazer hoje para vocês. É o assunto que inclusive está no meu livro Leitura Facial em Perguntas e Respostas. Então, olha, fisiognomonia no cinema e nos desenhos. Vamos que vamos! Pois bem, então a primeira imagem que eu trago aí, né, de super-heróis, aqueles mais antigos, né, aqueles desenhos mais antigos, e eu queria que você reparasse alguns detalhes da característica da face, né? Então são super-heróis, representam força, né, vigor, garra, e você percebe uma coisa interessante aqui, pescoço. Olha como é que o pescoço é grosso. E eu falei sobre isso, né, que está muito ligado à reserva de energia, né, o pescoço quanto mais grosso ele for. E eu comentei isso, foi no vídeo que eu falo sobre qual é o nome daquele jogador? O pessoal chama de R7, fugiu o nome. Tá legal, sempre fogem os nomes assim, né? Mas tá lá, tá aí por aí na sequência, um desses 30 dias aí. Então você percebe que o pescoço é grosso. Agora olha o terço inferior, né? Deixa eu pegar aqui o Superman como referência, ó. Olha o terço inferior, como que é grande. Olha esse daqui, ó, o Aquaman, né? Como é que é grande. Deixa eu pegar uma outra corzinha. Ah, essa aqui tá melhor. Isso aqui vai dar pra gente ver muito bem. Olha lá, ó. Ó como é que é o terço. É indigesto o terço inferior deles, ó, tá vendo? Olha aqui também, ó. Opa, bem destacado. E você percebe que além disso, é quadradão, né? É quadradão. E quando é uma mulher, você vê ou é quadrado também, né? Ou então tem bastante ângulo. Você vê ângulo, né, na parte do queixo, na sobrancelha. Daqui a pouco a gente vai ver mais. Então, olha como que a percepção dos artistas, né, dos desenhistas, com relação à transmissão de uma ideia de força. O exagero no terço inferior da face, que na fisiognomonia há milênios já vai trazer a representação de vigor, de força, é aqui. Tanto é que o queixo quadradão, quando é queixo, aqui ele já está vindo da mandíbula. O queixo quadrado não é à toa que na fisiognomonia tradicional é chamado de, algumas linhas chamam de queixo de atleta, que vai falar o quê? De força, de movimento, apesar que tem alguns que vão puxar mais para movimentos, outro mais para força, outro mais para agilidade. E eu vou mostrar isso aqui para vocês. Só queria mostrar aqui que desde, né, dos desenhos mais antigos já tinha essa percepção de que a fisionomia, a estrutura fisionômica diz sobre o estado energético, né, de força de uma pessoa. Olha, aqui, por exemplo, já é o Homem-Aranha. Você já vê que não tem representação de força no contorno, né? Na fisionomia. Mas, olha, aqui inclusive ó, você vê os traços arredondados, apesar que tem aqui o desenho. Eu comento isso aqui também no meu livro, tá? Tem ângulo aqui para fazer o contraponto e tal, né? Tem o desenho aqui da teia também que faz esse contraponto de ângulo, ok. Mas, de modo geral, você vê que não é um rosto de força. Esse aqui já é um rosto de movimento, de agilidade. Se você pega, né, vamos supor, uma peça quadrada, eu gosto desse exemplo aqui. Esse exemplo, essa peça ela fica estática aí.
Mas se você pega algo que é redondo, vai circular facilmente, né? Se tiver um declive ali, já circula. Esse aqui não. Esse aqui vai continuar no mesmo lugar. Esse aqui vai girar. Então, só para dar uma ideia aí de movimento e de destreza, você já vê que aqui o foco não é a força. Olha, aqui mesma coisa, o foco não é força, o foco é velocidade, é agilidade também. E aqui traz uma coisa curiosa, que apesar dessa não representação de força, ainda tem esse aparato aqui, né? Que ele, olha só que interessante, se você reparar os animais quando eles vão, um tigre, um leão, até um gato, quando eles vão se colocar numa posição de, não só de atenção, mas de deslocamento, vocês veem que eles, né, aqui está o animal e tal, você vê que a orelha faz logo isso aqui, ó, ela vai em direção para trás, é muito curioso, depois você passa a observar. Então são detalhes, né? E esse detalhe aqui, ele ainda sobrepõe a parte do terço superior, né? Ele invade a parte do terço superior. Se a gente fosse falar num rosto, a gente chamaria de orelha alta, que é uma característica muito peculiar aí de pessoas de velocidade. Deixa eu ver agora qual foi o vídeo que eu expliquei sobre isso. Eu acho que foi do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo? Eu acho que foi do Cristiano Ronaldo que eu falei sobre isso. Meu Deus, agora eu não lembro. Que eu comentei sobre essa questão aqui da orelha alta, que eu botei o Bolt também. Falei do Neymar. Eu acho que é isso mesmo. Acho que é do Cristiano Ronaldo. Se não for, tá ali por perto, que eu lembro que não tem muito tempo não, que eu falei sobre esse assunto. Agora vamos ver. Vamos ver agora o Hulk, que é o rosto mais, você repara que é extremamente forte, mas é uma força, parece que é mais ogra, né? Parece que é uma força mais ogra. Rosto extremamente quadrado, você percebe? E o que é uma pessoa quadrada, hein? Que dá aquela ideia de metódico, de não muito movimento, porém mais rigidez, né? Então você percebe que não existe muito tato com detalhes, né? Essa característica não mostra tato com detalhes, mostra força física. E até se não fosse uma representação de super-herói, mas se fosse na vida cotidiana, né, no RH, por exemplo, essa característica aqui, mais dentro desse perfil, seria ótimo para atividade que envolva mais braço, mais braçal, mais força, menos destreza, menos foco em detalhes, menos foco em minúcias, né? Então são aquelas pessoas que quando você vê que vai apertar a mão, você vai ver que vai vir, vai se bobear, vai arrancar a mão, porque é um perfil de mais força. Enquanto eu falo isso, me vem à cabeça uma pessoa que eu conheço, que é muito dentro desse perfil, entendeu? Então isso aqui não tá ligado a que precisa ficar claro, pessoal, não tem a ver com pessoa ser boa ou ruim, tem a ver em como ela se expande no espaço que ela vive. Algumas vão ter mais detalhes. Se esse aqui pega, por exemplo, um outro, né, pega para zoar um outro colega, se esse colega for mais aquele perfil mais magro, de óculos, né, vai ser uma zoação no sentido de até te chamar de mocinha, né, porque esse aqui é de extrema força. Então, assim a gente consegue configurar na arte e na vida, tá? Então é a arte representada, ou melhor, a vida representada na arte e a arte imitando a vida. Olha, aqui só para reforçar aqui a questão do Superman, eu não consigo imaginar um Superman com rosto redondo, entende? Então aqui você vê que existe o exagero, né, dos artistas
nesse terço inferior, como eu mostrei, olha. Mas aqui na vida real, você já vê o quê? Os traços mais, né, com ângulo e mais quadradões, né? Olha, esse aqui você percebe, ele já não é o que alguns chamariam para o lado mais melancólico, né? O pessoal que mexe com temperamento. Então, mas você percebe que enquanto um era forte mais para o quadradão, esse aqui da mesma forma puxa para o terço inferior, mas você vê que tem traços mais arredondados. Até na estrutura aqui da máscara, mais arredondado, enquanto o outro lá, a máscara era com mais ângulo, outro com mais quadrado. E até o filho, você vê que a característica aqui já é característica infantil. Vou mostrar aqui também, olha. A parte superior maior do que a inferior. Olha aqui, ó, o terço inferior fica imperceptível. Você vê que as características são mais redondas. Ó, mais redonda na bochecha. Deixa eu botar aqui, olha. Redondo nos olhos, redondo no apetrecho, mais circular, mais circular, mais circular, circular. Então você vê que tudo camba para o circular. Enquanto que no... não. Eu vou falar dele, eu acho que tem outro slide ainda. Então daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas outro ponto que eu queria dizer aqui é, se você vê um adulto com essas características, né, largas e circulares, eles tendem a ser mais confiáveis. Isso já provado cientificamente, do que pessoas com mais ângulos ou então a estrutura facial mais apertadinha. Olha, esse caso aqui já é da Malévola. Então você percebe que aqui, esses dias aí eu fiz a análise do Satã. Algumas pessoas ficaram com medo, mas não precisa, porque é só uma verificação das características faciais representadas no Satã pelo artista. Não quer dizer que o Satã seja daquele jeito, mas a forma como o ser humano simbolicamente interpretou o Satã. Aqui traz algumas características bem semelhantes, olha. Olha, você vê aqui, olha, ângulo, os olhos ascendentes, tá vendo aqui, olha? Olhos ascendentes e com ângulo, algo apetrecho aqui para mostrar a ponta, né? Bico, aqui mais bico, bico aqui, né? Bico aqui, né? Pontas, ó. Você vê que tem muitas pontas. Então, ó, se você olhar a cobra, por exemplo, que causa um medo de imediato, quando você vai ver, olha como é que é o formato dela, ó. É com pontas, ó, com ângulos, né? Quando você vai ver a cobra. Minha cobra ficou com a cara meio estranha aqui. Mas você vê que o formato da cobra traz essa questão também, né? De ângulo. Aqui você vê, olha, mesma coisa. Então isso aqui, e curiosamente eu já observei também que existe uma força, né? Puxando a atenção, uma escuridão ao redor dos olhos. Tá? Então é bem interessante você observar também. Olha, aqui nela a mesma coisa, olha, ponta também, olha. Tá vendo? Aqui, até o animal dela tem cara de bravo, assim, de mal, né? Puxa esse mal. Você vê, olha, os olhos são ligeiramente fechados e retos, tá vendo? Ligeiramente fechado e reto. Você vê que o bico também é reto e aqui ainda tem mais ponta também, ó. Ponta, enfim, que dá esse fator aí, né? E você vê, coisas pontiagudas são mais perigosas, olha, você vê uma lança, você vê uma faca, né? É mais perigosa, né? Coisas pontudas podem ser mais perigosas e demandam mais atenção e cuidado. Aqui também, olha. Então você vê que é repleto dessa característica. Olha, aqui também, olha, você vê mais... apesar que é um leão, não tem que passar doçura. Não é que passa doçura aqui, porque o leão não vai passar doçura. Mas aqui você já vê mais desconfiança. Percebe? E aqui, se você for olhar a questão de padrão, é bem parecido.
né, com ângulos mais reforçados, né? Olha, ó, tá vendo? Vamos ver aqui, ó. Aqui já dá mais arredondadinho, né? Aqui não, aqui já é mais ponta, ó, ponta. Aqui ainda tá botando mais descendente aqui, olha. Aqui mais ascendente, mas isso nesse quadro aqui que foi nessa imagem aqui, não que ele seja sempre assim nos outros desenhos, tá? Mas agora aqui, olha, ó, mesma coisa, tá vendo? Traz mais ponta, aqui também traz, tem outros que traz mais arredondado, mas enfim, olha, você vê aqui o ângulo da sobrancelha, a gente fala muito sobre isso também, né? Ó, é isso que eu queria que vocês observassem, tá vendo? A quantidade de pontas que você observa, ó, numa imagem. E questão dos olhos. Repara, os olhos vão ser lá tipo semicerradinho, ó, mais fechadinho. Tá vendo? Isso aqui, que a gente costuma chamar olhos ponta de punhal ou ponta de lança. Quando tem ponta assim, você já sabe que são pessoas mais afiadas, né? Mente mais afiada e que temos que tomar cuidado, né? Principalmente com palavras, porque podem ferir com palavras. Então você vê essas características, né, aqui nos desenhos também. Então isso acaba sendo o arquétipo que o nosso cérebro ele vai dar uma interpretação. E isso não se difere na face humana, porque muitas vezes nós vamos migrar essa questão simbólica. E se você for olhar lá na época de 1500 e pouco, tem um artista muito conhecido dentro do estudo, né, da fisiognomonia chamado Jean Baptiste de la Porta. Qualquer hora eu faço um vídeo sobre ele, eu falo sobre ele em um dos vídeos que está como bônus dentro do meu curso de análise de rosto, lá no clubedaface.com. Eu comento sobre alguns fisionomistas, né, do passado, e esse que eu acabei de mencionar, ele faz comparações de animais, né, do rosto de animais, com o rosto da figura humana. Então ele consegue ver semelhanças de um com o outro e ele consegue traçar perfil de, por exemplo, feições de um boi. Vai trazer características, né, para a pessoa de uma personalidade do boi, então de semelhança. Se a pessoa tem a semelhança de águia, ela vai trazer característica da águia. É muito, viu? 1000 vezes muito curioso esse estudo. É um estudo obsoleto, se a gente for olhar dentro dos métodos científicos cartesianos, seria impossível de adequar, mas é uma coisa impressionante como muitas das feições fazem um sentido, né? Mas o enquadramento científico a gente já sabe, obviamente, que não existe. Agora aqui também, olha, eu falei de um rosto, né, que não passa perigo, é o rosto que traz essas características, olha. Você vê muitos círculos, tá vendo? Olha, muitos círculos, círculo, tá vendo? Fica incontáveis, ó, tá vendo? Círculos, olha lá, o corpinho todo circular. Então, esses detalhes que eu gostaria, né? Se você não se atentou ainda, passe a atentar. Lembrando que eu falo sobre isso aí também no meu livro, vou botar aqui daqui a pouco para vocês verem. Então é isso aqui, olha. Esse aqui é o Fantástico Mundo de Bob. Esse aqui é um bebezinho. Esse já não é mais um bebê, ele já adiantou um pouquinho mais. Já tem lá um cadinho mais de idade, mas você percebe que, óbvio, né, tem a característica ali infantil ainda, todo circular, mas uma característica que eu quero chamar a atenção a vocês aqui, que é o Fantástico Mundo de Bob, que vive no mundo da Lua, né? E olha só a característica interessante, você vê bastante distância entre os olhos, que é a característica infantil, a testinha, né, olha aqui, você vê também que é mais circularzinha, a testa é mais circularzinha, tá vendo? Calma aí, bababá. Outro ponto, você vê que a sobrancelha ela tende a ser mais alta, opa, para cá,
mais alta, mais afastada dos olhos, você tende a ver que o nariz ele vai ser sempre pequenininho. Nariz é o ego, a pessoa não tem ainda o ego desenvolvido, tá? O eu desenvolvido, então por isso que o nariz muda no decorrer da vida. Outra coisa, o terço inferior, que é o terço da força, da agilidade, do movimento, da ação, ele ainda é pequenininho, não foi muito desenvolvido, certo? E geralmente a sobrancelha ainda, não é notável, ela é geralmente pequenininha, redondinha e pequenininha ou imperceptível, porque o desenvolvimento energético do bebê ainda está sendo desenvolvido. E a orelhinha geralmente vai ser o quê? Mais arredondadinha. Tanto é que o adulto, quando ele conserva orelha arredondada, redonda, tipo você está vendo aqui, porque a orelha ela tem lá os seus formatozinhos, né? Seja assim, seja esse que eu mostrei no vídeo do Satã, que eu assustei muita gente aí, né? Mas você vê que quando conserva assim redonda, ou é um adulto que ficou tímido ou inibido, é uma característica de tímidos, ou então é uma característica de pessoas que têm algum probleminha, que possa ter alguma dificuldade mental, pode aparecer com a orelha ainda arredondada. Tem aquele meu Deus, que vive num mundo meio que, não é que paralelo não, esqueci agora. Ah, meu Deus, eu tenho que passar a fazer um rascunhozinho, porque esses vídeos, pessoal, eu me empolguei, porque esses vídeos aqui, como eu gravo ele, não preciso editar nem nada, acaba dando velocidade, eu consigo produzir mais, mas em compensação eu acabo não fazendo um planejamento do que eu vou falar. Então, revelando aí uma falha minha aí. Mas beleza, pessoal, então basicamente é isso aí, acredito que já deu para você ter uma boa noção. E o livro que eu falei, que eu menciono sobre isso, é esse livro aqui, olha, Leitura Facial em Perguntas e Respostas. Está lá no meu site, clubedafácil.com, só que esse não é um livro para iniciante, tá, pessoal? É um livro para quem já performa aí com análise facial, fisiognomonia, morfopsicologia, visagismo, pessoal que faz dossiês, pessoal da consultoria de imagem, é a galera que consome o conteúdo referenciado aqui nesse livro, tá? Então é leitura facial em perguntas e respostas, dúvidas, mistérios e contradições na fisiognomonia. Você vai adorar esse conteúdo. Forte abraço, pessoal. Valeu, FOI, fui!